Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, hoje eu quero estar fazendo uma leitura do Zohar, tá? Uma leitura muito séria, ok? E a gente tem que levar em consideração que o livro do Zohar é um livro simbólico, né? Um livro com muita simbologia, um livro com muitas metáforas. Então a gente não pode ler o Zohar, né? Ou ler qualquer livro de Cabala e entender ali ao pé da letra, né? Tem uma interpretação ali ao pé da letra. Então, todo cuidado é pouco. Só que exatamente no trecho que eu quero destacar é bem taxativo, né? É bem claro. Enfim, então fica uma dúvida, ok? Nós, seres humanos, podemos criar demônios ou dar vida a demônios? O negócio é sério, irmãos. Ok? Então, vamos à leitura, né? E tenho certeza que essa leitura, ela leva a gente a ter várias reflexões. Eu gosto de me aprofundar, irmãos. Ok? Eu gosto de me aprofundar. Nós não podemos estar presos a crenças, ideias e convicções antigas, ok? Sem base bíblica, sem fundamento bíblico, tá? Reconheço Yeshua como Mashiach, ok? E temos que se aprofundar, irmão. Leia, estude, ok? Se aprofunde na Cabala, se aprofunde na Torá. A Torá é um código divino, né? O próprio Yeshua era um cabalista, né? Não é à toa que Yeshua fala, tô te falando das coisas natural e tu não tá entendendo, e se eu te falar das espirituais? Cabala. O apóstolo Paulo, Shaul Hachalia, era um cabalista, né? O apóstolo Paulo, ele teve experiências sobrenaturais onde foi revelado coisas para ele que ao homem não era lícito falar. Imagina, o apóstolo Paulo era um cabalista, experiências espirituais incríveis, né? Os discípulos, né, os apóstolos, eles tiveram ali experiências também com o próprio Mashiach e Yeshua, experiências extraordinárias, né, como a experiência da transfiguração, né, onde provavelmente ali foi uma visão do Olam Rabá. Enfim, ok? Vamos à leitura, né? Eu vou estar lendo aqui o Zohar, o livro do esplendor, e tenho certeza, irmão, que vai agregar conhecimento a muitos. Vamos lá. Assim como o sol busca a lua, essa primeira parte, é lógico que por conta de eu não ler todo o contexto, a gente não vai entender, mas a parte que fala sobre o demônio, todo mundo vai entender, é bem claro. Assim como o sol busca a lua, Deus busca a Shekinah e não a encontra. Uma situação diferente aqui, né? Porque nós falamos muito da Shekinah do Eterno, porém o Eterno buscar a Shekinah, a gente já vê aqui uma situação diferente. Por que ele não encontra? Pois os pecados do mundo os separam. Os mundos da emanação e da criação permanecem sobre o trono de Deus. Ali é impossível distinguir Deus da Shekinah. Eu entendo porque o próprio Eterno é a Shekinah, né? Porque ali todas as coisas são um. Mas abaixo do trono, nos mundos da formação e da ação, começam as distinções. Presta atenção agora, irmãos.
como todo pecado que o homem comete dá vida a um demônio. Olha só que coisa interessante, irmão, que o livro do Zohar está falando aqui, irmão. Como todo pecado que o homem comete dá vida a um demônio. Aqui são várias reflexões, né, irmãos? Os demônios já existem e nós alimentamos esses demônios com os nossos pecados. Esses demônios, eles passam a existir depois que nós pecamos. O que nós sabemos, irmãos, é que segundo aqui o livro do Zohar, né, a ação dos demônios tem a ver, né, a princípio, com os nossos pecados. E é interessante, né, às vezes a gente fica pensando, eu mesmo faço várias reflexões sobre nossa vida aqui na Terra e o mundo espiritual. E a gente vê claramente aqui nas Escrituras, irmão, que tem uma ligação. Em verdade, Mateus 18:18, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Existe uma conexão, irmãos, ok? Uma conexão clara. Eu vou terminar de ler aqui. Esses demônios são a barreira que se interpõe entre o Santíssimo e a Shekinah. Faça às vezes a pergunta de por que Deus não extermina esses demônios que se põem entre ele e a Shekinah. Mas nós vimos que o desejo do pensamento supremo do Eterno, né, foi que, quando o homem atraiu para si mesmo o pecado e a morte, por comer o fruto proibido, lhe fosse permitido o livre-arbítrio, de maneira que pudesse, pouco a pouco, elevar os mundos inferiores à condição do superior. Mas o livre-arbítrio seria impossível sem o ímpeto demoníaco em direção ao mal. Daí que a Shekinah prefira sofrer as penas da invasão dos demônios a debilitar as probabilidades de felicidade eterna dadas ao homem. O negócio é muito profundo. Ele tocou aqui também no assunto, né? O livro do Zohar falou aqui sobre livre-arbítrio, né? E quando a gente lê Deuteronômio capítulo 11, verso 16, a gente vê claramente aqui: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceis. Ou seja, a gente vê aqui, né, irmãos, Mateus 18:18, Deuteronômio capítulo 11, né, a gente faz um link aqui com duas partes que a gente leu aqui dessa passagem. Enfim, irmãos, examinai tudo, retenha o que é bom. Mas a gente, tendo uma interpretação literal, falando de novo, a gente não pode se ater, ficar preso a essa interpretação, mas a gente vê ali o texto sendo taxativo, né, quando ele diz: como todo pecado que o homem comete dá vida a um demônio. Shalom, irmãos, que o Eterno nos abençoe, Shavuotov, um bom início de semana a todos, que o Eterno nos guarde. Yeshua é o nosso Mashiach. Shalom.